DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa DOC.com, informação com responsabilidade. Hoje recebemos em nosso programa o vereador Pascoal Adura, do PMDB, que vai conversar com a gente sobre o projeto que pretende mudar o regimento interno da Câmara Municipal para que todos os anos aconteçam eleições para a presidência da Casa. O projeto apresentado por ele está gerando polêmica entre os vereadores e nessa semana foi formada uma comissão especial para dar parecer ao projeto. Já nos destaques da semana, conversamos com o cientista político Fábio Aníbal Góes sobre o aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Ele tem se posicionado a favor do aumento e vai explicar suas razões e seus pontos de vista. Ainda nos destaques da semana, vamos falar sobre essa mesma polêmica e os desdobramentos do projeto de iniciativa das lideranças empresariais para barrar o aumento do número de vereadores. Vamos falar também sobre o início da última etapa das obras de acesso viário ao Distrito Industrial de Ponta Grossa, na BR-376, quando será aberta a trincheira na via. Não perca também os destaques da agenda cultural da cidade. Tudo isso depois do intervalo. DOC.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Estamos de volta com o programa DOC.com. Nesse bloco, tratamos dos destaques dessa semana em Ponta Grossa. Essa semana, houve mais desdobramentos do projeto do Conselho de Entidades para barrar o aumento do número de vereadores em Ponta Grossa. Esse é um assunto que tem predominado no meio político aqui em Ponta Grossa. Nessa semana, a Câmara Municipal, através do Departamento Jurídico, se posicionou a respeito de um ofício, de um requerimento encaminhado pelas entidades, que questionava se a Câmara vai ou não cobrar que as assinaturas que estão sendo coletadas para o abaixo-assinado, que pretende validar esse projeto de iniciativa popular, que elas contenham a cópia do título eleitoral. Porque essa é uma exigência do regimento interno da Casa, mas que as entidades acreditam que ela não deve prevalecer, porque a legislação federal não faz esse tipo de obrigação no caso de um projeto de iniciativa popular a nível federal. Porém, o Departamento Jurídico da Câmara Municipal entregou ao presidente, o vereador Maurício Silva, um comunicado, um parecer, dizendo que se está no regimento interno da Casa, é para ser cumprido. Ou seja, as assinaturas têm que conter a cópia do título eleitoral de quem assinou. Por que isso? Para comprovar que a pessoa realmente é eleitora aqui de Ponta Grossa. Porque eleitor de fora, que não vota aqui, não pode ter a sua assinatura validada. Porém, o presidente da Câmara, ele não fez essa declaração de que vai cobrar essa cópia publicamente, Ismael. Ele quis tirar um pouco da responsabilidade em cima dele e passou para uma comissão. Como é uma emenda lei orgânica, quando esse projeto adentrar a Câmara Municipal, o presidente vai ler esse projeto na sessão e vai pedir para as lideranças partidárias formarem uma comissão, formada por 5 vereadores, que vai analisar esse projeto. Segundo o presidente, vai ser essa comissão responsável por dizer se vai precisar ou não da cópia dos títulos eleitorais para validar as assinaturas. Já são 21 mil assinaturas aí, que as entidades coletaram em prol desse projeto, que além de não querer fixar em 15 o número de vereadores, também fixa em 2% o orçamento da Câmara Municipal, 2% o valor que a Câmara Municipal tem direito do orçamento do município. É uma questão polêmica e que certamente vai, se realmente a Câmara exigir a cópia dos títulos eleitorais, as entidades se preparam, Ismael, para ingressar na Justiça, ingressar no Judiciário, contestando, com uma ação direta de inconstitucionalidade, contestando essa exigência. Boa noite, Ismael. Boa noite, Eduardo. É uma briga muito boa essa. Primeiro porque é um tema que interessa muito a população, né, e que a população
pelo que a gente está vendo, pelo que a Associação Comercial e o Conselho de Entidades, mais precisamente, né, conseguiu coletar 21 mil assinaturas aqui em Ponta Grossa, é um elemento, é um tema caríssimo à população. Tem muita gente, inclusive levando para as lojas, várias listas de abaixo-assinados, fazendo a família toda assinar, enfim. Então, isso chama atenção. É um tema polêmico, como a gente já tem tratado em vários outros programas, aqui a gente já tem tratado do assunto. E vai dar uma briga muito interessante. Eu acredito que se a legislação federal, nesse caso, de projetos de iniciativa popular, não faz essa restrição, né, tem um motivo, porque, enfim, dificilmente estrangeiros, né, assinariam um projeto de iniciativa popular para alguma coisa no Brasil, mesmo porque não dependeria disso, né? Por exemplo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, algumas entidades encabeçaram e conseguiram aprovar isso em esfera federal. Não é necessário dizer que, óbvio que muitos brasileiros aprovaram essa iniciativa e assinaram, então não tem essa restrição. Cabe à Justiça agora julgar, se for o caso, e se for exigido, cabe à Justiça depois acatar ou não o pedido das entidades. Mas é uma briga muito boa e isso só fortalece a democracia, pelo menos na minha opinião. Eu já não tenho essa mesma opinião. Eu acho que é uma briga que, no meu ponto de vista, dificilmente os vereadores vão voltar atrás nessa questão de aumento de número de vereadores. No máximo, a gente que acompanha diariamente as sessões da Câmara Municipal, o dia a dia da Câmara, está se falando numa emenda, de repente, para colocar 21 vereadores. Mas para reduzir, para permanecer em 15 vereadores, dificilmente isso vai acontecer. Agora, o que a Câmara deveria fazer é acatar não colocar restrições, realmente acatar, porque as entidades estão fazendo um trabalho de coleta, ou seja, a parte delas, sem entrar no mérito da questão, se é correto ou não, elas estão fazendo a parte delas e as pessoas estão colocando seus nomes lá, dando seu RG, CPF, enfim. Elas estão fazendo um trabalho de validação dessas assinaturas. Então, eu não vejo motivo para a Câmara se opor. Ela acata esse projeto, vai para a comissão e os vereadores votam novamente. E eles quem votou uma vez, que mantém o voto, ou de repente que mude o voto, mas enfim, que se dê oportunidade para esse tema voltar a ser discutido na Câmara Municipal. Pelo menos essa é a opinião que eu sustento. Então, sem dúvida que dificilmente vai mudar o cenário, como você falou. O que eu dizia é que o seguinte, fortalece a democracia, ou seja, muita gente discutindo um assunto público. Nesse sentido. Né, eu queria esclarecer, quem sabe eu não tenha sido tão claro quando eu estava expondo meu ponto de vista. Mas é justamente isso. Nesse sentido, eu acho que é bom para a democracia. Agora, dificilmente vai mudar a situação, eu acredito. Pois é. Vamos falar agora de uma notícia boa agora para Ponta Grossa. Nessa semana, a CCR Rodonorte, o DENIT, o governo municipal, o prefeito Pedro Vosgrau Filho, anunciaram a última etapa, o início da última etapa do acesso viário ao distrito industrial na BR-376. Eles vão fazer a trincheira agora ali nesse local. É um local, Ismael, que realmente está saturado, precisa com urgência desse acesso. Agora, com a liberação do DENIT, ela torna-se mais fácil essa conclusão. A previsão é que essa obra seja concluída em 6 meses. Né? Até lá, logicamente, que a CCR Rodonorte, a Prefeitura, enfim, vão sinalizar bem aquele local, porque vai ser aberto, né? Vai ser cortado a rodovia para que se faça a trincheira, depois se refaz o asfalto novamente. Essa obra ela teve alguns aditivos, alguns empecilhos aqui, que também há de se destacar o trabalho do secretário municipal de governo, do João Barbeiro, que tem acompanhado desde o início, junto ao DENIT, o Ministério dos Transportes, para a conclusão dessa obra. Agora, chega aí nessa última etapa, esperamos que ela não pare, né, Ismael? Que ela conclua. Como vários outros projetos que começaram aqui em Ponta Grossa. De nada adianta Ponta Grossa se vangloriar de ser o maior entrocamento rodoferroviário do sul do país, quem sabe da América Latina. Esse entrocamento tem que ter opções de vias. E tem sido feito um trabalho ao longo dos últimos, quem sabe, 6 ou 8 anos, 10 anos,
no sentido de dar fluidez a esse tráfego, principalmente o tráfego pesado de caminhões ao redor de Ponta Grossa, né? Por conta desse grande entroncamento mesmo, que a posição geográfica de Ponta Grossa é privilegiada. Então é necessário força política, empenho para a liberação dos recursos e, tendo isso, agilidade na obra. Pois é, Ismael. Outro assunto também, voltando a falar da Câmara Municipal de Ponta Grossa, depois a gente cobrar no Jornal da Manhã um posicionamento do presidente da CPI do Trânsito, Jorge de Oliveira, e também o presidente da SEI da Saúde, o vereador Júlio Killer, o encerramento, né? Afinal de contas, tanto a CPI quanto a SEI iniciaram, tiveram suas oitivas, coletaram informações, mas e daí? Cadê o resultado do trabalho, né? A gente cobrou e segunda-feira na sessão, o vereador Jorge de Oliveira se prontificou, informou que na próxima semana, provavelmente na sexta-feira da próxima semana, deve entregar o relatório final da CPI do Trânsito. E uma das novidades desse relatório, que vai constar, é a proposição para que seja criada uma comissão permanente do trânsito, que seja anexada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, que reúne pecuária, meio ambiente, enfim, seja anexado. E, posteriormente, quando houver mais vereadores, se caso se concretizar que haja mais vereadores, né, 21 ou 23, aí sim criar uma comissão específica, porque daí vai ter vereadores suficientes para preencher mais essa comissão. Essa é uma das considerações que vão constar nesse relatório. Já em relação à SEI da Saúde, o presidente Júlio Killer manifestou o desejo de ouvir, por último, o secretário, o Edson Alves, secretário municipal de saúde, porque no meio do trabalho da SEI houve a substituição, né, do médico Wilson Bastos pelo dentista Edson Alves no comando da Secretaria Municipal de Saúde. Ele quer ouvi-lo e para depois concluir. Segundo o que passou, segundo o que nos informou, passou o Jornal da Manhã e aqui o programa da Doc.com, o vereador Júlio Killer, até o máximo dia 20 de novembro vai ser entregue o relatório também da CPI. Ou seja, há uma cobrança da população quando ela vê uma CPI ou uma SEI ser instalada, ela quer ver o resultado. Não adianta só fazer aí um holofote em cima dessas questões que realmente geram discussão. O trânsito e a saúde, sempre quando for tratado, ele vai gerar discussão, porque jamais, utopia achar que os problemas vão ser resolvidos em sua totalidade, né? Aí vamos esperar para ver o resultado desses relatórios, Ismael. É como você fez uma avaliação muito clara a respeito do assunto. Uma coisa é o trânsito e a saúde. São duas questões que não se resolvem do dia para a noite. Ou, quem sabe, nunca se resolverão completamente. Então é necessário que tenha um acompanhamento contínuo. E outra coisa, tem que acabar os holofotes, né? Porque acaba que, não estou dizendo especificamente nesses dois casos, mas como dizer assim, não é bem uma artimanha, mas é um expediente político de abrir uma comissão, e daí todo mundo vai lá e dá entrevista para a imprensa e se transforma assim num palco, né, num palanque fora de época. Pois é, e vem se arrastando, né? A CPI do Trânsito vem por duas oportunidades foi aí prorrogado o prazo de conclusão desse relatório. Vamos estar acompanhando e certamente cobrando aí resultados dos vereadores. Esses foram os destaques desse bloco, e no próximo bloco conversamos com o cientista político Fábio Aníbal Góes sobre a polêmica do aumento do número de vereadores em Ponta Grossa e todas as opiniões desse cientista político. É um instante só, até já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje recebemos em nossos estúdios o cientista político Dr. Fábio Aníbal Góes. Falamos hoje, doutor, primeiramente boa noite. Boa noite. A respeito de uma questão que está envolvendo a parte política da cidade, que é o aumento do número de vereadores na Câmara de Ponta Grossa. De 15 para 23, já foi aprovado, mas existe uma mobilização de entidades locais
para que, através de uma iniciativa popular, volte a ter 15 vereadores. Eu converso aqui com o cientista político, que pode expor para a gente uma visão mais acadêmica dessa questão. Bem, Fábio, já começo perguntando de cara, como que você avalia? É bom ou é ruim o aumento de número de vereadores em Ponta Grossa? Boa noite a todos, os amigos Eduardo e Ismael. Bom, então, tua pergunta objetiva, sim, eu sou a favor do aumento do número de vereadores. E para, digamos assim, argumentar a favor, eu uma vez escrevi no jornal um artigo onde fiz uma espécie de jogo de futebol entre os a favor e o contra, e o resultado foi 6-4 a favor dos que querem o aumento do número de vereadores. Então, vou explicar esses 6 só pontos. pontuar para a gente quais esses 6 pontos que justificam, né, esse aumento que o senhor defende. Sim. Então, em primeiro lugar, a questão jurídica. A emenda 58/2009 é uma emenda constitucional. E toda emenda constitucional, ela tem um valor quase que maior que uma lei ordinária, mais difícil de votar. O Congresso inteiro vota. Então, juridicamente, ela está amparada, esse aumento. Então, ele autoriza as câmaras municipais do Brasil, do país inteiro. Portanto, esse conceito de que a Câmara de Ponta Grossa está fazendo, não se aplica nesse caso. Então, não é antijurídico, né? E tampouco é desarrazoado. Então, existe... É amparado pela legislação, né? Está amparado pela legislação federal, inclusive por uma emenda constitucional que é muito difícil de ser aprovada. 2/3 do Congresso tem que ter maioria absoluta. Então, e tem a questão da representatividade também, né? Sim, então isso nós já vamos falar também. Em segundo lugar, é a questão do censo demográfico, onde entra o IBGE, que traça o perfil demográfico do Brasil. Então, se aumenta o número populacional, não só do país, mas das cidades, e uma questão urbana também, vamos dizer assim, aumentaria, então, o número de juízes, o número de professores, e, naturalmente, aumentaria também o número de vereadores nessas... Para dar conta de uma demanda maior. De uma demanda maior, que nós tivemos aqui o vereador que nos explicou umas coisas importantes nessa área. E o terceiro elemento importante, então, é o aumento da população implicaria em maior participação política, maior representatividade política, para responder à tua pergunta. Então, essa questão da representatividade política é muito importante. E tem um cientista político, o Robert Dahl, na década de 70 ainda, ele usou uma palavra que se chama poliarquia. Então, a poliarquia seria diferente da oligarquia, por exemplo, onde a representatividade é muito restrita. Na poliarquia, teria um leque de representatividade muito grande, muito amplo. Então, para que nós tivéssemos uma poliarquia, nós temos que ter participação e competição. As duas coisas devem ir unidas, par e passos. Competição e participação. Então, quanto maior o número de pessoas que votam, por exemplo, mulheres não votavam, agora já votam. Pessoas com 16 anos não votavam, agora já votam. Então, a participação vai aumentando. Esse processo poliárquico, então, deve ser aplicado também no caso da vereança, como em qualquer outra esfera da política. Um quinto elemento, o quarto elemento, é a questão das assinaturas. Então, já tem mais de 20.000 assinaturas, mas... Do projeto contrário, ao aumento do número de das entidades. Sim. Então, essa coleta de dados pode estar sofrendo de um viés metodológico, ou seja, quebraria o princípio do igualitarismo, né? Porque se você perguntar para alguém, numa pergunta, se você é contra
ou a favor de aumentar o número de deputados, por exemplo, naturalmente vai reagir que não quer aumentar o número de deputados. O senhor usa até um exemplo da raposa e do galinheiro nesse artigo que o senhor escreveu. Usei o exemplo da raposa e do galinheiro. É a mesma coisa que perguntar para uma raposa se ele quer cuidar do galinheiro. A raposa sempre vai falar que sim, só que não foi explicado para a raposa de que existem espingardas. Então, as espingardas seriam a falta de participação a partir da base social das cidades na questão da vereança. Depois, existe a questão dos gastos. Os gastos, eles, segundo a emenda 58/2009, não aumentaria com esse aumento do número de vereadores. É porque já há um limite, né? Estabelece-se já essa emenda um limite de gastos. Então, essa exorbitância que se diz que haveria, parece que não se sustenta também. E por último, o item 6 é que o descrédito dos políticos, que é natural no Brasil e na América Latina e no mundo, acho que há um descrédito muito grande por causa dos maus políticos que ofuscam os bons. Então, esse descrédito não pode servir de argumento para evitar avanços democráticos, avanços de participação política. Então, você não pode usar o lado ruim da política para cercear avanços democráticos. Ok, obrigado mais uma vez, Fábio. Esperamos também que as opiniões do cientista político Fábio Livogores tenha ajudado você, telespectador, a ter aí a fazer o seu julgamento de se é bom ou não o aumento do número de vereadores. Depois dessa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos no próximo bloco com o vereador Pascoal Adura, do PMDB. Ele fala sobre o polêmico projeto de sua autoria que pretende mudar o sistema de eleição na Câmara Municipal de 2 anos para 1 ano a eleição acontecer na Câmara Municipal. É 1 minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com os destaques da nossa semana. Hoje entrevistamos o vereador Pascoal Adura, do PMDB. Boa noite, vereador. Boa noite. Obrigado aí por essa oportunidade. Ok, vereador. Vamos falar então a respeito de alguns projetos do vereador Pascoal na Câmara Municipal. Ele que é o representante, um dos únicos, digamos assim, né, vereador, da oposição. Porque muitos vereadores lá têm a linha independente, alguns são ligados ao governo. O vereador Pascoal, desde o início do mandato, aí na oposição na Câmara Municipal. Um dos projetos de destaque é um que altera o modo de eleição na mesa executiva, nos 5 cargos que a mesa executiva dispõe, na presidência, vice-presidência, primeiro, segundo e terceiro secretários. Hoje a eleição ocorre de 2 em 2 anos. Uma proposta do vereador Pascoal Adura altera para a cada ano, de 1 em 1 ano, acontecer essa eleição na mesa executiva. Pois bem, vereador, qual o grande ganho de se mudar de 2 anos para um ano? Veja bem, nós estamos fazendo esse projeto possibilitando a recondução para o mesmo cargo por igual período, a eleição imediatamente subsequente. Então é um projeto que vai estará em vigor a partir de 1º de janeiro, certo, de 2013, e com isso, o que nós pensamos? Já era, no passado já era igual, já era dessa forma, mas foi alterado mediante, geralmente, a vontade do prefeito. O prefeito não só coordena, é gestor do município, mas também quer ser gestor da Câmara, indicando geralmente pessoas ligadas ao grupo dele, os vereadores que tiveram, os candidatos que tiveram junto com ele na eleição. Então, o que acontece? Geralmente, ele indicaria, ele daria apoio, que tem a grande maioria, e com isso a mesa ficaria 2 anos na mão do presidente, e o que iria acontecer? Geralmente,
a possibilidade de negociação. Você fica no primeiro ano e o outro, para conseguir o voto do outro grupo, você fica no segundo ano. Então, por que isso? Então, nós faríamos um projeto que daria uma... Não sei se vai predominar essa emenda 54, que já foi votado para 23 vereadores. Não sei se vai ficar 23 ou 21 ou vai voltar a 15, certo? A minha vontade é que continuasse o número de 15 vereadores. Eu votei por 15 e vou continuar votando por 15 vereadores. Com isso, teria uma representação, o presidente poderia demonstrar sua capacidade e dar oportunidade para os demais vereadores poder concluir o cargo. Ou seja, a alternância na mesa executiva ela seria mais, daria oportunidade para mais vereadores ocupar o cargo de presidente. Claro, porque fica, você veja, um mandato que nós tivemos agora, 2 anos cada presidente. Particularmente, eu acho muito tempo. E a oportunidade do vereador se preparar bem em relação ao regimento interno e da lei orgânica do município. Então, o que acontece? O presidente fica 2 anos ali, às vezes não tem o tempo devido para estudar o regimento, e durante a sessão acontece um mundo de problemas, certo? Que não segue o regimento, como nós temos oportunidade de verificar, e com isso os novos poderiam se destacar, estudar e mostrar sua capacidade de desenvolver um trabalho coletivo e dar oportunidade para os demais cargos da mesa. Suponhamos que o vereador X desenvolveu bem o seu mandato, nada poderia dizer que ele poderia concorrer ao cargo da mesa. Uma reeleição, no Uma caso, reeleição. né? O projeto permite isso. Isso, permite isso. Uhum. Então, se o presidente for bem, for muito bem é pouco, tem que ir muito bem para reconduzir o trabalho da casa. Agora, se não ir bem, nós não podemos ficar com o indivíduo 2 anos ali. Ismael, antes de você fazer a pergunta para o vereador, gostaria de perguntar a sua opinião, Pascoal, a respeito da comissão, né, que foi formada a composição, porque como se trata de uma emenda à lei orgânica, o regimento obriga a composição de uma comissão especial, formada por 5 vereadores, que vai analisar e vai dar um parecer favorável ou contrário a essa emenda, antes dela ir para a votação em plenário. Então, nessa semana foi composta essa comissão, que o presidente ficou com o Jorge Luiz Oliveira, relatoria ficou com o Mainardes, fazem mais parte a Lina, que é do seu partido, do PMDB, mais o Alisson Zampieri e o Dr. Enoque. O senhor acredita aí que essa comissão tende a ter uma isenção aí para avaliar essa questão? Eu espero que predomine o bom senso, unicamente. Até porque o relator é um ex-presidente da Câmara, né, o Sebastião Mainardes. E veja bem, eu não quero citar nomes, né? Mas eu acharia que a pessoa tem que usar do bom senso. A sua experiência durante aqueles não chegou a ser 2 anos, foi 1 ano e pouco, né? Depois saiu, porque já havia previamente sim, entrou o Alessandro no lugar. Entrou já havia um acerto político, e eu não quero mais acerto político. A minha vontade é que acabe esses acertos políticos, acabe essas negociações. E esses acertos são históricos na Câmara, né? Eu lembro que no tempo do vereador Delmar Pimentel, ele fazia acerto com o Polini assumiu um tempo, então ele já vem de algum tempo. Isso já é uma doença crônica que está ali dentro. Então, se eu quero ser presidente de direito pela votação, eu tenho que concluir meu mandato. Eu não posso sair presidente para obter o seu voto, e o seu voto negociar cargo contigo. E eu acho que isso aí, a Câmara não é balcão de negócio. Isso não é balcão de negócio. Lá você tem que entrar, legislar para uma população que você foi eleito e não dobrar a sua espinha dorsal à vontade do prefeito. Eu não estou citando que alguém faça lá, não sei se fazem isso, mas eu, particularmente, não aceito nenhum tipo de negociação. Então, para mim, é difícil chegar, talvez um dia, presidente da casa, porque eu não vou ceder absolutamente nada. Se eu sou presidente, eu vou usar de bom senso, coerência, mas fazer as coisas sem nenhum tipo de negociação. E talvez eu não vou conseguir galgar esse cargo,
porque se você me fizer uma proposta que vota para mim, se eu arrumar isso para você, então não vote para mim, eu não quero teu voto. É justamente nesse sentido, vereador, que é a pergunta que eu vou fazer. O senhor acha possível, no estado atual da Câmara, e com história, o senhor está no 4º mandato, correto? Na Câmara, pela sua experiência, o senhor acha que é possível, por exemplo, um grupo de oposição tomar conta da mesa executiva da Câmara Municipal, tendo em vista a sua experiência já quase 16 anos como vereador? Eu, particularmente, acharia que se tivesse, por exemplo, mais 3 vereadores de oposição, nós daríamos outro rumo dentro da casa. A oposição é salutar para a casa, é muito importante. Por quê? Porque a oposição faz com que aconteça uma discussão da matéria. E, no fato, hoje em dia, votam-se as matérias na Câmara sem discussão. Vota-se e acabou. Então, por exemplo, ontem, na sessão de ontem, foi importantíssimo... na última quarta-feira. Eu digo, na última quarta-feira, a última sessão que eu digo, foi importantíssimo a discussão, porque veio à luz do negócio. Foi importantíssima aquela discussão, foi aproximadamente 40 minutos. E eu ultimamente, eu percebi no período que eu me afastei para fazer aquela cirurgia de hérnia, as sessões levavam 20 minutos a 30 minutos, porque já entrava na ordem do dia, e a ordem do dia era votar e acabou, votou e vamos embora. Não, nós temos que debater o assunto. E aquilo que for bom para a população, nós vamos votar favoravelmente. Seja a proposta de quem for, de quem seja o vereador, ou se a proposta vir uma coisa para o povo que seja importante, eu voto favoravelmente. Agora, eu não sou contra por ser contra, só porque eu sou oposição, não. Eu questiono, e às vezes eu acho até que o jornal, o pessoal da imprensa, acha às vezes que eu debato muito, que eu sou até pensativo na coisa, mas eu não posso, de forma nenhuma, deixar passar um mundo de coisas que está acontecendo na Câmara Municipal. Por exemplo, vender rua, vender praça, vender túmulo e cemitério, isso é o fim do mundo. Vender rua e praça é um direito de ir e vir da população e virou praxe dentro da casa. Já virou praxe. Vereador, e eu vou levar tudo para o Ministério Público. Eu vou levar isso. Eu não posso aceitar de vender rua e praça, como hoje em dia virou rotina. E tem 26 imóveis do município que serão tramitados lá dentro. Isso, só para situar o nosso ouvinte, né, é sobre esse projeto. Foi um projeto de venda de um lote público que aconteceu essa discussão na Câmara, né? Só para todos os nossos ouvintes entenderem um pouco do que a gente está conversando aqui com o vereador. Sem dúvida. Na verdade, foi um pedido de autorização do Executivo para vender uma área ali na Ronda, se não me engano, de 470 metros quadrados, que era do município. E assim como foi, a Câmara vinha autorizando, né, cotidianamente, na sessão, via projeto que transformava a natureza jurídica e transformava e possibilitava o município de vender. Dessa vez os vereadores falaram, não, chega de vender. E daí foi a discussão que houve na última quarta-feira na Câmara Municipal, que o vereador está se referindo. Sem dúvida, veja bem. Então aconteceu na última quarta-feira, mas já tinha virado rotina aquilo lá. Por exemplo, a praça que eles queriam vender era na Santa Paula. Eu entrei, fui lá, verifiquei e não deixei passar. Eu comprovei realmente que não poderia vender a praça. Daí chegou outro fato, que eu digo em relação à senhora Olga Lupatiuk, que fizeram o município vendeu para ela uma praça, uma rua e parte do Hospital 26 de Outubro, onde construíram uma mansão ali. Tá? Esse foi o segundo caso. Outro caso recente em condomínios. Estavam vendendo sobra de metros quadrados nos condomínios. Por último, próximo do Tozeto, ali no Baronesa, venderam um terreno importantíssimo, plano de esquina, tá? Que poderia ser doado para uma entidade, poderia fazer uma praça para os idosos, para eles poderem desfrutarem com ginástica, com aqueles aparelhos, as crianças que ficam fechadas dentro dos apartamentos,
que não tem UDI, tem que ficar fechado o dia inteiro, vai para a escola e depois volta para o apartamento, um lugar onde poderia ser utilizado para N coisas, para a associação de moradores, para uma capela municipal. E a Câmara agora, né, vereador, dando um basta. Temos que ver se prossegue com esse tipo de posição na Câmara Municipal. Vereador, eu gostaria de só chamar um rápido intervalo do nosso programa e no outro bloco, no próximo bloco, continuamos a conversa para falar sobre outros projetos de sua iniciativa na Câmara Municipal, como sabemos, a questão das sacolas plásticas, enfim, vários outros assuntos. É um instante só, a gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje entrevistamos o vereador Pascoal Adura. E Pascoal, falávamos do seu projeto a respeito de mudar de 2 para 1 ano a eleição na mesa executiva da Câmara Municipal. Alguns vereadores que compõem essa comissão, que foi formada para analisar, como a gente citou, tanto o presidente quanto o relator falavam de avaliar os prós e os contras, né? E um dos contras que eles elencaram é a questão dos cargos em comissão, principalmente de chefia de departamento, que a cada troca de presidente, troca-se também esses cargos. E eles falavam que se trocar de em um ano pode acabar sendo prejudicial para a Câmara Municipal na questão administrativa. Como o senhor vê essa questão? Eu não vejo dessa forma. As chefias, hoje em dia, com as votações que fizemos na Câmara e que o Ministério Público tomou a frente disso, porque estava uma coisa totalmente desproporcional que vinha acontecendo lá dentro, de funcionários que eram contratados para a Câmara que eram fantasmas, que não apareciam lá. Sim. Tá? E não é coisa rara isso, era coisa comum. Então, por exemplo, dentro do departamento, o que acontecia? Havia pessoa que estava designado como telefonista, que era chefe de departamentos, e entrou como telefonista. No departamento jurídico não pode entrar lá um economista, um enfermeiro, um professor, tem que ser advogado, mas que trabalhe, que fique lá à disposição dos vereadores, à disposição dos munícipes. Mas foram contratados advogados lá no departamento que ele nunca apareceu lá, ele apareceu o dia que eu denunciei. Ele, inclusive, foi tirar fotografia com o presidente. Então, isso eu não vou admitir de forma alguma. Eu não vou aceitar isso aí, uma coisa que não é um sistema perverso. De mudanças do departamento, de acomodações, isso não me interessa, porque para mim isso não funciona. Eu tenho que colocar pessoa capacitada para atender todos os vereadores, não ficar mando do vereador. Isso não. Mando do vereador fica dentro do gabinete dele. Agora, dentro da Câmara Municipal, o indivíduo que estiver lá primeiro tem que estar capacitado para tal. Segundo, desempenhar as funções. Terceiro, trabalhar, aparecer lá e não ser fantasma, como era comum, gente fantasma lá dentro. Bem, vereador, esse é um assunto, um projeto polêmico, por envolver uma questão que já vem histórica, pelo menos na história recente aí da Câmara Municipal, as eleições de 2 em 2 anos. Agora, quando se tenta mudar alguma coisa que já está enraizada, sempre gera uma certa resistência, né? Vamos ver aí essa comissão agora avaliando seu projeto, como que vem esse parecer para entrar em votação. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade sua aqui no programa Doc.com, falar sobre um outro projeto que a gente sabe que está sendo elaborado pelo senhor junto com o vereador Júlio Killer. A gente retratou isso nas páginas do Jornal da Manhã, que diz respeito ao título de cidadão honorário. Sim. Que é uma prática, né? A legislação permite essa apresentação, essa honraria para pessoas que realmente mereçam esse tipo de honraria, mas existe uma ideia sua de limitar esse número de homenagens, né, na Câmara Municipal. Como que vai proceder esse projeto? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Veja bem, esse projeto já está elaborado, nós só vamos fazer uma avaliação, o departamento jurídico, a minha assessoria, que eu tenho um assessor
competente, Dr. Lorival, que me dá toda a assessoria jurídica. Nós vamos fazer a entrega anual de 2 títulos. Por vereador. Seja por vereador, seja benemérito ou honorário. Eu posso apresentar 2 honorários e 2 beneméritos, isso não importa. Mas que seja no mesmo ano a entrega. Ou por que no mesmo ano? Porque nós temos 60 projetos parados na Câmara, que foram aprovados, e até o presente momento não foram votados e não temos ideia quando serão votados esses projetos. Que serão apresentados, porque alguns deles já faleceram. E isso causa um grande constrangimento para a família, de no momento que a Câmara agraciou uma pessoa pelo trabalho que desenvolve, pela capacidade da pessoa, pelo o que ele trouxe de importante à cidade, o que acontece? A família fica feliz que votaram por unanimidade na Câmara, chegou o momento pela qual ele espera a entrega do título, isso não acontece. Então, são 60 títulos parados. Então, o que nós queremos fazer? Reunir a mesa, fazer com que esses 60 títulos sejam entregues, talvez durante as sessões da Câmara, para chamar o vereador que indicou a pessoa, e vamos conseguir terminar com esses 60 títulos, os que estão vivos, por sinal, porque eu já fiz o levantamento, já faleceram pessoas. Agora vai entregar o quê para a pessoa? Horrível isso. E outra coisa, estão atravessando no momento de votações que foram aprovados fazem 2 semanas e já estão sendo homenageados. E aqueles que estão esperando desde 2006 até agora não foram homenageados. Tem projeto de 2004, da legislatura passada, que até o momento não foi entregue. Não foi entregue. Então, a minha ideia é trazer o vereador que indicou, para ele entregar, não os atuais. Não tem sentido isso, tem que levar o vereador. Durante a sessão. As sessões, tem 2 sessões por semana, chamamos pessoas que serão homenageadas e o vereador, que naquela oportunidade indicou. Outro ponto, vereador, que esse projeto tem de acabar também é essa questão. O vereador, entregando o título no mesmo ano, evita-se de o vereador já não estar mais no cargo. Sem dúvida. Também é uma situação tanto quanto constrangedora também, né? Uhum. Então, nós vamos fazer a entrega, são 15 vereadores, tá? 2 títulos, são 60. 30 no primeiro ano e que não conseguir entregar, no máximo, no próximo semestre. No primeiro semestre, uma sessão no primeiro semestre, entrega o primeiro e outra no segundo semestre. Fechou. Pronto. Fechamos o ano com toda a entrega. É que hoje, né, vereador, só para a gente situar, já existe essa regra de ser 2 títulos por ano. Até foi mudado recentemente nesta legislatura. Mas o problema é que permite-se que o vereador, se ele reunir as assinaturas de todos os demais vereadores, permite-se que ele apresente outro. E daí não tem limite. E é isso que os vereadores estão usando. É esse o método, esse é o motivo que eu estou apresentando o projeto. Porque hoje, um vereador pode apresentar 50 títulos. Basta ele coletar as outras só pegar assinaturas a assinatura e outra. Quem vai entregar é o presidente. Mas você chega e vai fazer uma visita, eu quero homenageá-lo. Eu chego e digo, olha, eu vim aqui fazer uma visita e quero te homenagear. Você fica feliz, muito obrigado. Então eu quero levar seu currículo. Então você sabe que eu estou lhe prestando essa homenagem. Mas quem vai entregar vai ser o presidente da Câmara, não vou ser eu. Então nós temos que estancar isso aí. Ou seja, acabar com essa brecha que existe na lei. Essa brecha regimental, nós temos que terminar com isso aí. Por que nós devemos terminar com essa brecha regimental? Porque vai acontecer que já temos 60 títulos parados e daqui a pouco estamos com mais 60. Bem, vereador, um assunto realmente que suscita discussões. A gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui no programa Doc.com. Esperamos convidá-lo em outras oportunidades. Falaremos mais a respeito dos seus projetos na Câmara Municipal. Gostaria de agradecer a sua presença, vereador. Eu agradeço muito essa oportunidade e gostaria, sem margem de dúvida, voltar aqui e completar uns blocos com vocês aqui e conversar muito sobre a cidade. Certamente, vereador. Certo? Não faltará oportunidade, nós faremos outros convites. Bem, depois dessa entrevista, essa conversa com o vereador Dr. Pascoal Adura, vamos conferir os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural.
Hoje, a partir das 10h30 da noite, tem o evento O Bar é Delas, no República Acústico. As mulheres não pagam entrada até a 1h da manhã. Amanhã também no República tem show sertanejo com Walter e Juninho, no Sábado Open Bar. Na próxima quarta-feira tem show de stand-up no Empório Avenida com Fabiano Cambota, vocalista da banda Pedra Letícia. O show começa a partir das 9 da noite. Continua até 12 de novembro a exposição composta de telas do acervo da Secretaria de Cultura e Turismo. É no Capitólio Veste Arte em horário comercial. E para quem gosta de circo, acontecem todas as terças e quintas-feiras no Espaço Chique Chique do Sesc, das 7 da noite às 10 da noite, oficinas de circo, com aulas para a preparação do espetáculo de fim de ano. As inscrições são gratuitas. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. Depois de conferirmos as atrações culturais da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa.com. Envie também suas críticas e sugestões para o programa Doc.com. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, telespectador. Um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.